Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. Toda terça-feira, uma história bacana para a gente aprender com ela, para a gente se reinventar com o aprendizado adquirido. E, principalmente, né, muitas vezes a gente tem um certo receio de provocar mudanças na vida. Então, e o papo hoje é isso. Tenho que ter coragem de provocar uma mudança na minha trajetória. Eu provoquei já duas mudanças muito importantes, né? Vocês sabem, eu era executivo da Votorantim, larguei tudo para ser jornalista com 24 anos e depois, né, como repórter, como jornalista das principais emissoras esportivas, também abandonei essa trajetória para iniciar na linha de biógrafo, né, como biógrafo dos principais empreendedores brasileiros. É difícil, é duro, deixa várias marcas, várias cicatrizes? Sim, mas vale a pena. Posso dizer para vocês que vale a pena. E hoje não é diferente. Um jornalista, por quem eu tenho um maior respeito, um ser humano, porque eu tenho um respeito enorme. E, sem dúvida alguma, a ética, né? A credibilidade do jornalista é o seu maior patrimônio. Por isso, estamos aqui hoje com o Sérgio Patrick, jornalista freelancer da CNN Brasil e de outras emissoras que cobriu os principais eventos mundiais jornalísticos e esportivos, como Olimpíadas, Copas do Mundo, e que desde 2014 mora nos Estados Unidos. Patrick, que alegria ter você aqui no Biografias. Tudo bem com você e com a família? Tudo bem, Elias. Que prazer conversar contigo. Eu tenho o maior respeito e carinho. Tudo isso que você falou, eu agradeço demais. E, obviamente, que o teu público te conhece bem, mas aproveito para dizer, né? Eu não me esqueço de ser um repórter iniciante. O Elias era uma das pessoas, né, em quem eu me inspirava na profissão. É uma das mais belas vozes da televisão brasileira, né? Bem colocada. E para contar as histórias da melhor maneira. E o Elias é daquelas pessoas, né? E foi um repórter um pouco mais experiente que eu na época, que tinha um carinho, um respeito pelos mais jovens. Tinha gente que gostava de deixar os mais jovens no lugarzinho deles. O Elias não. O Elias sempre abraçando os mais jovens, tendo muito carinho, muito respeito, tornando as coisas mais fáceis ou menos difíceis, vamos dizer assim, no começo da carreira, né? E esse é um carinho que eu levo para sempre por você, Elias. Imagina, Patrick, com o teu talento, quem é que vai travar um talento desse? Não tem jeito, né? Basta ver a trajetória linda que Muito você obrigado. vem construindo, né? E olha, quando achar que está no ponto de biografia, estou pronto, estou aqui, vou melhorando a mão para poder escrever, hein? Com certeza. Patrick, nós vamos falar bastante desse momento que você está vivendo, né? Estados Unidos, é importante também trazer essa realidade para o nosso público, mas eu queria primeiro conhecer um pouquinho, né, da história, né, do Sérgio Patrick, porque o jornalismo, né, havia uma tradição, ou há uma tradição familiar dentro do segmento? Não existe não, Elias. Foi uma coisa minha mesmo, uma mistura de fatores, uma combinação de fatores, né? Em algum momento ali da adolescência, eu era, por exemplo, na escola, muito bom de matemática. Era uma das minhas principais matérias. Somos dois, viu? Mas acabei... Pois é, Somos você dois. vê, que é uma coisa que você fica imaginando, né? Ali já, no que é o ensino médio hoje, né? O começo do colegial. E acabei me descobrindo, tinha uma professora incrível no Colégio Magno, onde eu estudei, a professora Inês, que me estimulou muito na parte de redação e gramática. E foi um período no qual eu descobri o prazer de criar escrevendo, né? E aquilo para mim foi realmente transformador, e ao mesmo tempo, paralelamente, eu estava super ligado em futebol. Eu sempre fui de uma família, aí sim vem da tradição familiar, né? Uma família palmeirense, meu pai, meu avô e meu irmão, tem um primo também que é muito próximo, então a gente já tinha um núcleo ali que sempre acompanhava os jogos, ouvia muito os jogos, então fui criado ouvindo rádio. Você vai vendo as coisas se encaixando ali, né? E quando chegou a hora de escolher o que eu ia fazer profissionalmente, eu pensei muito em ser advogado, por causa dessa coisa de escrever. Eu achava que era algo que seria interessante, né? Mas acabei, por causa da paixão pelo esporte, eu queria muito trabalhar com esporte, eu queria viver o esporte. Sempre foi um negócio incrível para mim. Além do futebol, as Olimpíadas, a partir do ouro do Joaquim Cruz, em 1984, foi um negócio que eu não larguei mais. Quando eu vi aquilo, realmente fiquei em êxtase e acabei juntando todos esses interesses
e vendo o jornalismo esportivo como um caminho, né? Então, se eu apostar aqui, eu posso usar essa habilidade de contar histórias, né? Esse prazer que eu tenho em criar essas histórias com as palavras, e ao mesmo tempo viver o esporte. Então foi esse o direcionamento. E aí logo desde cedo, no segundo ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Rádio Bandeirantes, que era a rádio que eu mais ouvia, essa era a rádio que a minha família ouvia. Então eu me senti em casa desde o começo. E a partir dali, sabia que eu poderia apostar também no futuro dentro do jornalismo esportivo, porque a rádio tinha essa tradição. Patrick, eu não sei se você falou a tua biografia ou a minha. Olha, eu era fera em matemática, né? Graças à professora Yara do português, né? Eu me encantei pela redação, né? Pelos textos, né? Meu sonho inicial era ser advogado, né? Então... Olha que bacana. Você vê, são detalhes que a gente já conversou 1000 vezes, mas a gente não sabia, acho que né, das nossas biografias serem tão parecidas assim nessa trajetória. Que bacana. Quem sabe, então, no futuro próximo, eu vou estar escrevendo livros também, né? Opa, olha, com certeza a literatura vai ganhar bastante se você encarar esse desafio. Patrick, como você falou, a Band, né? A Band, sem dúvida alguma, era a emissora que eu queria trabalhar, em especial, né? Que tinha uma voz lá que me encantava, né? Em todos os jogos, né? Chamado Luciano do Vale, né? Tanto que a primeira vez que ele me chamou no ar, eu quase desmaiei, quase não consegui entrar, né? De tanta emoção, né? A estreia na Band. Então, essa emissora que era a tua casa já, né? De casa era a tua casa, porque é ali que vocês acompanhavam toda a programação. Qual foi a matéria de estreia? Ó, tenho 4 momentos aqui que eu vou lembrar rapidinho para tentar juntar aqui. Eu fazia rádio escuta, né? Que é uma coisa que hoje deve estar quase inexistente nas redações por causa do acesso pela internet às informações e tal. Mas a gente ficava ouvindo as outras rádios, ligando para a polícia, ligando para os postos das estradas para poder pegar as informações que hoje estão no Twitter aí das empresas, dos postos da polícia e tudo mais. E aí, então, a gente tinha para treinar uma oportunidade de gravar uma manchete. Eu fiz com a Mona Lisa Perrone, minha primeira manchete era sobre uma coisa do IBGE, um número do IBGE e tal. Eu fiz super tímido lá, gravei a minha primeira... Então, essa foi a primeira vez que eu entrei no ar, gravado. Primeira vez ao vivo foi com José Paulo de Andrade. Olha o tamanho da responsabilidade. Lendo um boletim de estradas no pulo do gato, né? Que eu apurei. Então, já é um trabalho jornalístico que você faz ali, né? Liguei, peguei as informações, construí o texto, fui ali, sentei ao lado daquele ícone, né? Um professor, um cara fantástico, e fiz a minha primeira participação ao vivo. Depois, no esporte, esse momento que você descreveu, eu tive com o José Silvério, quando em 2000 ele foi para a Rádio Bandeirantes, eu tinha 22 para 23 anos, e ele me chamou pela primeira vez, foi a mesma coisa, me arrepiou e quase que eu não consegui falar. Era o cara que eu tinha ouvido até ali, né, minha vida inteira, com o maior carinho. Então, esses foram os momentos, assim. Acabei fazendo muitas dessas coisas, dessas reportagens de estrada ou coisas de cidade nos primeiros anos. Então, acho que se eu fosse lembrar, assim, dos primeiros momentos, eles ficaram muito concentrados nisso. O trânsito da cidade de São Paulo, por um tempo, eu fui à CET, né, que era assim que a gente cobria o trânsito, ia à central de trânsito da cidade, ficava olhando o mapa ali e passando as informações no ar, quase que em tempo real. Então, foi assim que eu acabei me desenvolvendo nesse trabalho do... Bom, e você sempre teve uma atuação, Patrick, muito eclética, né? Porque você não fazia só, né, o esporte ou só o jornalismo geral, você atuava nas duas frentes, né? Alguma delas era preferencialmente o teu habitat? O esporte. O esporte sempre foi a minha preferência, sempre foi o que eu mais gostava de fazer. Eu achava importante, eu acho fundamental, obviamente, que o jornalista não fique ali dentro de um casulo, né? E principalmente, obviamente, quando você fala de conhecimentos gerais, do que está acontecendo no dia a dia, o jornalista não pode simplesmente dizer, eu trabalho com esporte, não está acontecendo no Congresso, eu não tô interessado, ou sei lá, na reunião da ONU, eu acho que a gente tem que, né, tentar ficar por dentro
o máximo que a gente pode. Tem muita informação, é verdade. Às vezes é um pouquinho sufocante, porque não dá tempo de você ficar por dentro de tudo. A gente tem que priorizar coisas, mas eu sempre achei muito importante. Então, eu me sentia preparado. Se eu tivesse a necessidade de fazer alguma coisa que estava fora do jornalismo esportivo, eu me sentia preparado. Eu gostava de aprender, de viver as experiências, mas o foco principal era realmente contar as histórias do esporte. E também numa questão de avanço profissional, né, de evolução profissional, era onde eu achava que eu tinha a capacidade de me destacar mais, porque por causa do meu interesse, da minha paixão e tudo mais, eu vivia aquilo de uma forma muito intensa. Agora, dentro do esporte, então, que é a tua grande paixão, né? Qual o momento que você pensa, assim, entre tantos, né, Patrick? Porque com a sua cobertura em Jogos Olímpicos, em Copas, qual o momento que você pensa, assim, aquele que você começaria contando a sua trajetória esportiva? Eu acho que foi Roland Garros, em 2000. Eu me lembro direitinho, em 97, quando o Guga ganhou o jogo de quartas de final. Eu escrevi uma nota e levei para o pessoal do esporte, porque era uma coisa que ele foi fora do radar, né? Em 97. Ele era um cara que não era candidato ao título e ganhou o título. E aquilo foi tão marcante para mim, eu passei a acompanhar muito de perto a trajetória dele. E em 2000, na verdade, foram duas coberturas de tênis, né, culminando com Roland Garros. Primeiro, eu cobri a Copa Davis. E, para ser bem sincero, porque nenhum repórter queria abrir mão da cobertura do futebol na época. E o Brasil ia jogar com a França na Copa Davis em Florianópolis. Sobrou para mim a viagem. Eu era o repórter júnior da equipe. Eu falei, pô, vamos, né? E fiz a cobertura, consegui uma entrevista exclusiva com o Guga e com o Meligeni no domingão final do confronto, que foi super legal. E acabou repercutindo bem, e isso me levou a virar o cara do tênis no momento em que o Guga se projetava já como um dos principais do mundo. E aí, em 2000, eu comecei a acompanhar Roland Garros na minha casa, e nas quartas de final, aquela quarta-feira que eu jamais vou me esquecer. Foi, aliás, o dia que os nossos times se enfrentaram na Libertadores, na semifinal da Libertadores de 2000. Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras eliminou o Corinthians nos pênaltis. Fui saber em Paris. Ó. Comecei a quarta-feira em São Paulo, na minha casa, acompanhando Guga e Kafelnikov. E o José Carlos Carbone, meu chefe na época, me ligou e falou: se o Guga ganhar esse jogo, você vai para Paris acompanhar a semifinal e a final. Não, me arrepiei só de lembrar, né? E aí o Guga estava perdendo o jogo, estava, se não me engano, 2-1 para o Kafelnikov, 4-2 no quarto set, e o Guga virou o jogo. E eu fiz a mala, fui procurar meu passaporte, não achava meu passaporte, me lembrei que o passaporte estava com a Band por causa da credencial para Sydney, né, para a Olimpíada de Sydney. Aí achei o passaporte, fui para o aeroporto à noite, embarquei. Na quinta-feira eu já estava em Paris, e aí eu fiz essa cobertura. Não tinha credencial, como você pode imaginar, né, fazendo uma cobertura desse jeito. Então, comprei ingresso de cambista, entrei no clube, consegui entrevistar o Guga depois de um treino. Eu fui dali quinta, sexta, sábado e domingo, eu consegui comprar ingresso naqueles 4 dias, entrei, fiz as entrevistas e consegui cobrir a final. A gente praticamente transmitiu a final, o Ricardo Capriotti no estúdio da Bandeirantes e eu lá na quadra central, Philippe Chatrier, em Roland Garros. E o Guga foi bi, então foi super legal. E, de novo, foi algo que também me impulsionou bastante dentro da profissão. Aliás, nesse jogo 2000, eu estava voltando de uma transmissão, estava no Sport TV, com duas feras, queridos amigos, que infelizmente nos deixaram, né? O Deva Vascovic e o Mário Sérgio Pontes de Paiva. Nós estávamos jogando e eu só escutava defender o Marcos, defender o Marcos, defender o Marcos, né? O Marcos fez uma partida brilhante naquele dia, né? E a gente estava voltando no carro, enfim, comentando bastante sobre o jogo. Você trouxe um fato muito importante, Patrick, porque eu também cobri, né, eventos internacionais, Copa, Olimpíada, enfim, entre outros, né? E o jornalista brasileiro, né, ele tem assim um instinto de notícia que eu, pelo menos, presenciei, né, foge um pouco da regra do geral. Então, porque colocava uma linha amarela, ninguém pode passar da linha. Quando vinha a notícia,
os que passavam da linha eram os brasileiros, né? E traziam a notícia para casa. Então, você, né, sem a credencial, comprou ingresso cambista, entrou, subiu o muro, né, entrou pelo buraco ali, enfim. Então, você também presenciou isso, né? Esse lado impetuoso do jornalista brasileiro em busca da informação? Tem uma hora que é como uma missão, né? Você está ali, você sabe que a coisa tem que fazer a coisa acontecer. Então, parece que o cérebro da gente começa entra num outro nível de atividade, começa a criar soluções, né? Então, tendo as dificuldades, você vai criando soluções, até que você se vê ali com o que você precisa, fazendo o que você precisa, né? Então, agora mesmo, recentemente, eu tive a cobertura de um prédio que desabou aqui em Miami, né? Uma tragédia, faz parte da nossa profissão também, né? Aliás, um dos motivos pelos quais eu foquei no esporte. Eu não queria ficar tanto em cima desses fatos mais tristes. Hoje tenho vivido mais isso, né, na minha carreira, mas faz parte. E da mesma forma, como eu já vivia um tempo sem fazer reportagem, eu não estava com nenhum credenciamento atualizado. Então, também precisei me explicar, arrumar alternativas e criei um segundo posto para fazer a cobertura caso aquele local só para credenciados, só, né, para os jornalistas credenciados, eu não tivesse o acesso. Então, é algo que fica com você. De novo, eu estava ali com uma missão, eu precisava fazer a cobertura, e então eu criei uma forma ali de cobrir. Era atrás de uma igreja, tinha um espaço que a gente conseguia ter uma imagem muito boa do trabalho de resgate. Tinha uma cobertura se ia cair chuva, tinha um banheirinho que a gente podia usar, então ali acabou servindo como uma boa base para a gente. Patrick, 20 anos de Band, né? É um conforto, né? Sem dúvida alguma, né? É uma conquista, porque ninguém fica numa emissora por 20 anos, né? Se não tiver, obviamente, capacidade e qualidade para estar lá, mas de repente tem uma hora que fala, não, eu preciso, né? Preciso de novos ares, né? Isso aconteceu em 2014. Então traz um pouco dessa mudança, né, do Brasil para os Estados Unidos, saindo, né, de um total conforto, de uma total, literalmente, né, casa que você vivia, que era a TV Bandeirantes, para um país diferente, um mundo completamente distante até então do seu dia a dia. Exato. Na verdade, dá uma sensação, e isso eu tinha lá, sei lá, em 2014, eu tinha 36 anos, estava com a sensação, né, de querer dar mais um passo na carreira, né? A gente fica meio inquieto às vezes, né? Buscando o próximo passo, o que eu vou fazer agora na sequência. Sempre me preocupei muito com isso na carreira, né? Até quando isso vai durar, o que eu vou fazer depois. E ali, eu estava querendo algo mais. Eu tinha feito o projeto da Bradesco Esportes FM, que foi um negócio super legal, a primeira rádio 24 horas de esporte, mas acabou que eu tive um desentendimento com o vice-presidente na época sobre como conduzir aquele projeto, e eu saí do projeto por causa disso, e aquilo ficou dentro de mim como uma coisa ruim da minha experiência na Band, né? Não vou negar, essas coisas fazem parte da trajetória da gente, né? A Band é uma casa para mim, mas não foram só flores em 20 anos, né? Tive momentos duros também. E aí, em 2014, eu já tinha 2 anos de relacionamento com a minha esposa, com a Lindsay. Ela é americana, ela morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, e ela recebeu uma proposta para voltar para os Estados Unidos, para trabalhar em Nova York. E eu achei que, pessoalmente, com tudo isso que eu vinha sentindo, né, essa coisa de querer algo diferente e tudo mais, eu achei que seria uma ótima oportunidade. Meio que até para forçar uma mudança na minha vida, né? Porque é o que você falou, a gente fica uma casa, a gente fica e eu tinha, olhando para minha família, por exemplo, meu avô paterno trabalhou praticamente a vida inteira na tecelagem do Fuad Mata no Carrão, né? Foi braço direito do seu Fuad Mata no Carrão. Meu pai trabalhou 30 anos na Eletropaulo. Minha mãe também trabalhou por 20 anos no Colégio Magno. Então, para mim, aquilo era... então, quando eu olhava, por exemplo, o Zé Paulo como um ídolo, para mim era aquilo que eu queria. Eu queria fazer 40 anos na Rádio Bandeirantes e me aposentar lá. Era o que eu tinha na cabeça. Mas no meio dessa trajetória,
eu percebi que as coisas poderiam mudar, mas eu precisava de alguma coisa para meio que forçar essa mudança. Eu não ia simplesmente pegar meu boné, porque eu era muito apegado àquilo. Então, essa mudança acabou sendo o caminho. Ainda, quando eu me mudei, eu fiquei 3 anos em Nova York como correspondente. E aí, só ao final desses 3 anos, quando a gente decidiu como família fazer uma mudança para Ohio, para Columbus, Ohio, é que eu acabei saindo, porque aí a rádio entendeu que não fazia sentido ter um correspondente que não fosse em Nova York ou Washington ou aqui em Miami, que eu entendo perfeitamente, né? E eu acabei concluindo essa mudança e saindo da rádio, e aí sim, forçando essa mudança que eu estava imaginando que eu precisava ali em 2014. E desde então, eu estou navegando essa mudança. Dizer que é fácil, eu vou mentir. Não é fácil, mas acho que é algo que eu precisava, e tem sido interessante. Ter vivido muitas coisas interessantes nesse período. A ruptura também é uma forma de crescimento, né? De redirecionamento, aprendizado, sem dúvida alguma, e você está vivendo isso, com certeza. Bom, esse esporte que você ama tanto, aí é o pós-doc do esporte, né? Eu comento muito, até recentemente entrevistei o Alan Levy, que inclusive é um empresário que também, né, se radicou aí nos Estados Unidos com eventos e tudo mais, né? Até é importante fazer um link aí entre vocês. O importante porque ele trouxe assim esse lado, né, do entretenimento. Eu costumo, já disse aqui várias vezes, Patrick, o Brasil acha que faz entretenimento no esporte. Isso é uma grande piada, né? Isso aqui é uma piada, fala. E eu estava vendo um programa do qual você participou, trazendo, né, assim, a delícia que é estar com a família ali, com os filhos, né, com a esposa, viver aquele ambiente, né, do jogo, aonde o jogo é quase um detalhe, né? De tanto atrativo, né, que aquilo oferece. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa realidade do esporte norte-americano. É uma das melhores coisas mesmo de morar aqui quando a gente gosta de esporte, né? É viver o dia a dia do esporte americano, porque você consegue ir a jogos, você consegue ir a eventos esportivos, muitas vezes por um preço módico, dependendo do momento da temporada, da fase do time e tudo mais. Então, não é um negócio proibitivo, né? Lógico, se você quer ir no Super Bowl, você vai ter que fazer um grande investimento, porque aí é um ingresso caro. Mas, na média, você consegue acompanhar, você consegue viver essa experiência. E a brincadeira que eu costumo fazer é que eles preparam todo o espetáculo para o jogo ruim. Se o jogo for péssimo e o time for péssimo, você vai ter uma boa experiência ainda. Então, eu acho que essa é a mentalidade, sabe? Você consegue... Lógico, eu não vou dizer que tudo funcione perfeitamente, tá? Às vezes dá trânsito para chegar, mas eu já fui de carro, já fui de trem, já fui a pé, já fui de Uber. Você arruma um jeito de chegar com mais tranquilidade do que normalmente, por exemplo, nas minhas experiências no esporte brasileiro, ou até em alguns outros lugares do mundo. E quando você chega, é isso mesmo, é entretenimento, é diversão para todo lado, é tudo fácil, bonito, comida, é parte do espetáculo, né? Eu me lembro muitas vezes ir ao estádio no Brasil, e você não inclui a comida no teu programa. Aqui nos Estados Unidos, não existe ir a um evento esportivo sem comer e beber. Não, sabe, é um negócio inconcebível. Você vai ficar lá e até desistir com um pouco o evento, quer dizer, vai te dar fome em algum momento. E aí você vai acabar comendo um hot dog, comendo uma pipoca, tomando uma cerveja, comendo um hambúrguer. E dependendo do lugar, já começaram a criar até coisas mais interessantes. Você tem no estádio do New York Yankees, tem um restaurante que tem um sushi incrível, um dos sushis mais reconhecidos de Nova York. Você tem no do New York Mets, tem uma casa chamada Blue Smoke, que faz aquele churrasco do sul dos Estados Unidos, em sanduíches e tal. Então, assim, você começa... Eu já vi amigos falando, pô, tô com vontade de comer aquele negócio. Vamos no jogo para a gente poder comer, sabe? É um negócio maluco. Você inverte até as coisas, né? E recentemente estive aqui num jogo de beisebol do Miami Marlins. O estádio é incrível, coberto, porque é muito calor aqui. Então,
foi a solução que eles encontraram, né, para poder... Você não consegue ficar debaixo do sol de Miami durante julho, agosto, assistindo um jogo de beisebol, né? Então, eles cobriram o estádio, agora super bonito, super, e aí a gente estava num evento, tinha comida e tudo mais. Fica um negócio muito agradável e você consegue... Se o jogo for bom, você está no lucro. Se o jogo não for bom, você tem uma experiência incrível, né? E aí, com todas as partes de tecnologia que eles estão agregando, né, a essa experiência, realmente é outro nível. É o que você falou, é um pós-doc, né? É algo que eles já avançaram muito e acho que o resto do mundo vai ficar só correndo atrás, porque é impressionante. Isso é bonito, né? Porque você fica 4, 5 horas ali, né? E realmente se diverte nessas 4, 5 horas. E é um programa familiar, seria isso? É um programa familiar. Assim, eu me lembro... Tem algumas torcidas que são conhecidas por serem um pouquinho mais agressivas, por exemplo, Philadelphia Eagles. Eu me lembro de ter um pouquinho de tensão ali no pré-jogo, mas também porque as pessoas ficaram no lado de fora do estádio por 8 horas fazendo o tal do tailgating, que é o churrasco, bebendo e tal. Aí algumas pessoas acabam se excedendo mesmo, né? Mas ali foi, acho que, o único momento que eu vi algo mais tenso, assim, em outras experiências, diferentes esportes, sempre algo que ou eu me sentia à vontade de estar com a minha família, ou eu estava sozinho, mas olhando em volta, via famílias e sabia que aquilo era bem apropriado para a família. Um programa realmente que tem essa linha. Eu já fui sozinho, eu já fui com amigos, eu já fui só com a minha esposa, eu já fui com os meus filhos, já fui profissionalmente, né? Em todos os momentos, realmente, eu tive boas experiências. É tudo muito bonito, é tudo muito atraente e eles continuam estudando, sabe? É uma ciência para eles. Eles continuam estudando as novas formas de engajar esse público e de deixar essa experiência cada vez mais legal. Até porque a gente tem gerações que estão... Meus filhos estão só na telinha, né, Elias? Dedinho na telinha e tudo mais. E você tem gerações até mais velhas que os meus filhos, que têm 5 anos, que cresceram no videogame. Então, como é que você vai fazer essa experiência do esporte ao vivo ser, né, atraente? Eles têm que batalhar muito para isso. Sem dúvida alguma. E eu me lembro também, Patrick, na época que eu atuava, isso, né, como eu saí em 2003, foi quando eu passei a escrever livros, né, que se dizia, né, o Brasil tentou implementar naquela época o futebol feminino aqui, mas acho que cometeu um erro estratégico, porque o Mackenzie ganhava de 5-0 do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, ou seja, né, não podia acontecer isso. O time de camisa não tinha a força que outras, Sabesp, enfim, né, que era uma grande força, né, em relação aos times tradicionais. Então, a coisa não avançou. Agora, houve uma retomada. Mas se dizia na época que o futebol, o soccer feminino era muito mais apreciado nos Estados Unidos do que o masculino, porque o torcedor norte-americano não entendia ficar 90 minutos assistindo um espetáculo, né, uma partida, e sair de lá vendo um 0-0. E no futebol feminino aconteciam as goleadas, 4-3, enfim, aconteciam gols, né? Isso ainda persiste ou houve uma inversão aí de interesse? Olha, muito interessante que você tenha feito essa pergunta. Eu estou olhando para o meu computador agora aqui, vendo dados da Front Office Sports, que é uma agência que trabalha com notícias e dados aí do esporte, e a Major League Soccer, né, que é o futebol masculino aqui nos Estados Unidos, celebrando, olha o crescimento, 50% de crescimento de audiência na TV, na ESPN, ABC, né, em relação ao ano passado, 39% em relação a 2019, maior audiência na Fox Sports One, maior audiência para a comunidade hispânica na Univision e Unimas. Então, essa é uma questão cultural, né? Lógico que se você for apresentar essa ideia para um americano que está ali completamente focado no beisebol, vai ser um pouco mais difícil. Da mesma forma que você senta um brasileiro na frente da televisão para ver um jogo de beisebol, o brasileiro fala: por favor, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais olhar para esse jogo, né? É um jogo que tem pouca ação, é um jogo muito morno. E futebol, por exemplo, a bola não para, quer dizer, pouco para, é diferente dos esportes americanos.
você não tem os tempos, você não tem os intervalos constantes, né, que a televisão usa aqui. É uma coisa muito mais dinâmica, então você não pode piscar os olhos ali naqueles 45, 48 minutos. Então, tudo uma questão cultural. Esses números aqui que eu mencionei, acho que eles revelam o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Algumas pesquisas já mostravam há alguns anos que para o público mais jovem, o soccer, né, o futebol, o nosso futebol, estava em segundo lugar em popularidade, só atrás do futebol americano, que é realmente outro nível ainda aqui nos Estados Unidos. Mas olha só o que isso representa. E aos poucos, a tendência é que a gente veja cada vez mais realmente esse interesse pelo futebol. Então, aquela ideia de que um americano não conseguia entender a graça de um 0-0, eu acho que vai mudando. A cultura vai mudando, até porque a gente tem uma diversidade enorme aqui nos Estados Unidos, né? Então, claro que alguns públicos são mais próximos do futebol. Aqui em Miami, por exemplo, a gente tem uma diversidade enorme, você tem muitos latinos e essa é uma turma que está toda hora ligada em futebol. Quando eu morava em Ohio, apesar do Columbus Crew ter uma força histórica e tal, você percebe que é uma outra, que é um outro tipo de audiência, mas basicamente é um esporte que todo mundo joga na infância, né? Então você já tem só a partir daí você já tem um ganho enorme para o futebol, porque todo mundo entende, todo mundo tem uma noção, todo mundo sabe apreciar, e aí a partir daí para você ter o interesse não precisa muito, né? Então eu acho que a coisa vai continuar crescendo e os americanos vão apreciar cada vez mais um bom 0-0, que seja bom, né, Elias? Porque tem uns que são bem ruins, né? Dá sono, né? Agora, e é importante esse esclarecimento que você traz, né? E um detalhe também que eu gostaria que você analisasse, Patrick, porque aqui, assim, aqui os clubes, né, não têm um dono, né, obviamente, mas tem pessoas que se perpetuaram, né, na presidência, né, hora passando para outra, depois voltando, enfim, ficando todo aquele, né, fazendo toda aquela estratégia, né, de perpetuação de poder. Aí os times têm donos, né? Então isso torna a coisa muito mais profissional. Sim, sem dúvida. Até porque, na verdade, além dos clubes terem donos, você tem as ligas. Tem um caso relativamente recente na MLS, né, que é a Liga de Futebol, de um time que hoje é o LAFC, né, o Los Angeles Football Club, onde jogam o Carlos Vela, o mexicano, um time que foi bem aí nos últimos anos e tal. E esse time era o Chivas USA, que foi criado para tentar, era uma parceria com o Chivas Guadalajara, para tentar aproveitar a popularidade do Chivas, que é enorme no México, né? E fazer com que a população mexicana ali da Califórnia se interessasse pelo time. Mas a equipe não foi gerenciada de uma forma competente, estava com uma média de público muito baixa, então você tinha, a liga tem alguns parâmetros dentro do contrato, quando você compra uma franquia, né, ou você ganha numa extensão, ou você compra de alguém, então você tem que cumprir com alguns parâmetros ali. Se você não consegue, que é quantidade de público, o dinheiro que você está faturando, como você está promovendo tudo, você é responsável por tudo isso. A Liga tem uma opção de recomprar né, de comprar de volta essa franquia. Foi isso que a MLS fez. Foi lá, depositou o dinheiro, pegou de volta, achou um novo grupo de donos, reconstruiu a marca, né, como LAFC, as cores são diferentes e tudo mais, e 2 anos depois o time estava lá, estádio novo, cheio, tem ator que é dono, Will Ferrell, né, é sócio, faz uma promoção incrível para o time. Aliás, isso é uma coisa que a MLS tem feito que é muito inteligente, ela tem atraído celebridades para participarem como sócios, como donos. Eles não têm a totalidade do time, mas eles têm uma parte, inclusive gente de outros esportes. Por exemplo, o Kevin Durant tem uma parte do Philadelphia Union, o Matthew McConaughey, ator que ganhou o Oscar, tem uma parte do Austin. Então, essas pessoas promovem muitos times, né? Acabam sendo influenciadores incríveis para a MLS. Tem um elenco muito interessante de gente que promove o time, né? E eles foram muito espertos nessa forma de atrair, porque em outros esportes, por exemplo, você tem muitas vezes só
grandes bilionários, que são muito afastados do público, né? Pessoas que não têm conexão com o público. E, nesse caso, a MLS conseguiu, tem lá os seus ricaços também, né? Mas ela conseguiu trazer essas pessoas que fazem uma conexão mais legal com o fã. Fantástico. Realmente se torna um investidor propagador, né? Sem dúvida alguma, o interesse cresce demais, né? Em poder participar dessas ações. Patrick, como correspondente internacional, claro que os Estados Unidos sempre serão manchete, né? Receberão, né, um espaço garantido, né, nas capas, nas aberturas, né, enfim, nos jornais em geral. Agora, assim, vivemos também momentos, né, conturbados, um presidente como Donald Trump, depois eleições, né, agora pandemia, enfim. Mas, basicamente, o que é que o Brasil busca quando aciona o Patrick para trazer uma notícia norte-americana? É economia? É dia a dia? Super interessante essa pergunta, Elias, porque são vários os casos. Eu estou aqui há 7 anos, quase 8, fazendo isso há muito tempo. São vários os casos nos quais eu acho que uma história é super interessante e quando eu passo para a redação, eles falam, não sei, é muito americana, é muito local, não acho que tenha importância. Às vezes é difícil explicar, por exemplo, o que vira tendência nas redes sociais, né? Um negócio que se chama de orgânico viral, porque simplesmente explode, né? Então, tá muito variado. Lógico que as questões maiores, grandes tragédias, grandes decisões governamentais, grandes eleições vão sempre ter um interesse, porque muitas delas vão ter um efeito direto, né, na economia mundial, na estabilidade da economia mundial, e isso tem um reflexo para os brasileiros. Tem muita coisa diretamente relacionada aos brasileiros, então, se o dólar está forte, o que o governo está fazendo para, né, nessa relação do dólar com as outras moedas, isso sempre vai impactar o Brasil em relação à importação, exportação, turismo, toda a parte de vistos também, né? Se o governo é mais aberto a vistos e a imigração mesmo, né? Se o governo é mais aberto a isso ou mais fechado a isso, os brasileiros querem muito saber. Então, são essas as questões. E hoje a gente tem também, por exemplo, muita coisa em termos de gestão da pandemia. Os Estados Unidos sempre parecem estar um pouquinho à frente do Brasil, né? As coisas, se bem que a vacinação no Brasil já conseguiu até chegar a níveis aí dos Estados Unidos, mas a abertura aqui aconteceu, a vacinação começou primeiro, a abertura começou primeiro, então sempre alguma coisa interessante. Como as coisas estão funcionando aí, para a gente poder ter uma ideia mais ou menos do que pode acontecer aqui, isso eu percebo também bastante. Então a gente vai sempre tentando olhar e pensar, né? É um exercício bem interessante, assim. Você vive aqui, minha rotina é aqui, em Miami, e eu olho para as notícias e tento me colocar no lugar de um brasileiro. Por que isso interessa a um brasileiro? E mais, o que eu vou precisar escrever na minha matéria e falar quando estiver no ar para dar ao brasileiro a dimensão e o contexto, né? Porque aqui no meu prédio, aqui no meu bairro, as pessoas algumas coisas são naturais, né? Você não precisa explicar, por exemplo, o que é Roe v. Wade, que é a decisão da Suprema Corte de 73 que garantiu o direito ao aborto. Mas se você falar da lei do Texas, né, que foi notícia nesses últimos dias, que mudou restringiu muito mais, né, o acesso ao aborto lá no Texas, você precisa explicar para o brasileiro como isso funciona dentro da realidade do americano. Então, muitas vezes você não está no local, eu não estou no Texas, mas a minha contribuição é viver aqui com muito interesse em tudo que acontece no dia a dia, né? Cada passo que eu dou aqui nos Estados Unidos, eu estou absorvendo informação, né? Que eu não tinha antes de morar aqui. E é isso que eu tento levar para o ar, né? Essa observação, tentando sempre lembrar o que interessa para o brasileiro e o que eu posso oferecer de contexto, o que eu posso oferecer de informação a mais. Patrick, essa é a essência do melhor jornalismo que você trouxe, né? Que, sem dúvida, é tirar o leitor, o ouvinte, né, o telespectador e colocar exatamente no lugar, né, da notícia. Então, e a gente tenta sempre fazer a pergunta que possa imaginar que está na cabeça, né,
de quem está nos assistindo, nos acompanhando, enfim, levar, né, informações que a gente entende que possam ser relevantes e principalmente explicar. Então é muito importante, essa é a essência do jornalismo bem feito, jornalismo sério. Então, parabéns, né? Porque isso está dentro, já está no seu DNA. Agora, Patrick, estão vendendo aqui uma ideia, né, que o Biden está fragilizado com essa situação de Afeganistão, exploraram muito, né, aquela parada, né, aquele gesto de abaixar a cabeça na coletiva, enfim. Realmente, o Afeganistão trouxe alguma ruptura na credibilidade do Biden nos Estados Unidos? Olha, certamente um tema bastante complexo. Você vai sempre ter, do mesmo jeito que com o Donald Trump, cada gesto era analisado, principalmente pela oposição, né? Tomou água com as duas mãos, desceu de uma rampa devagar. Pô, será que ele está bem? A mesma coisa com o Biden, né? Dois senhores de idade, e a oposição é voraz. Ela fica buscando alguma coisa para tentar realmente apontar uma fragilidade, para apontar uma incapacidade, né? E desde a campanha já foi assim, né? A oposição ao Biden batendo no fato de que não tem condição, ele já está muito velho e tudo mais. E o que a gente percebe, pelo menos a minha percepção, é de que isso é muito mais uma jogada política do que algo realmente que se vê no dia a dia, né? Mas tem muito nessas reações dele. Primeiro que eu acho que é um cara que tem empatia, né? Não estou defendendo nem acho perfeito, mas no caso o Donald Trump, por exemplo, é uma pessoa que não parece ter muita empatia, né? Ele tem uma outra forma de lidar com o mundo. E o Biden também teve um filho que foi um veterano de guerra, que morreu cedo. Então, essa é uma dor que, assim, é um negócio dificílimo de entender. A gente falou de se colocar no lugar do outro, né? Você imagina só o que esse pai viveu. Então, toda vez que fala das tropas, que pensa nas tropas, é claro que ele tem o filho dele na cabeça, né? Então, essas coisas têm que ser colocadas em questão. A forma como que os Estados Unidos precisavam retirar as tropas me parece claro, e me parece que quase todo mundo aqui nos Estados Unidos concorda com isso, porque era um gasto absurdo. A gente paga imposto alto aqui nos Estados Unidos, né? E você pensar que bilhões e bilhões de dólares estão indo todos os anos, né, para uma primeiro que é uma guerra. Eu, por exemplo, por princípio, já sou um cara contrário a guerras, né? Mas vamos além disso. Obviamente que tem alguns momentos em que você é ameaçado e você sente que você precisa se defender. Eu acho que tudo começou assim lá, a partir do 11 de setembro de 2001. E os Estados Unidos acharam que era conveniente entrar no Afeganistão para tentar pegar os culpados por aquele atentado terrorista. Mas desde a administração do Obama, eu me lembro de fazer reportagens contando que o Obama estava reduzindo o número de militares no Afeganistão e fazendo um plano para concluir a operação, mas as dificuldades eram muito grandes. E essa era exatamente a preocupação, né? Que na saída americana o vácuo fosse rapidamente preenchido pelos talibãs, né? E aí o próprio Trump fez também o movimento, anunciou essa retirada, só que ela aconteceu na administração do Biden. Então, eu não sou um especialista militar, não tenho a formação para questionar os generais do Pentágono, sinceramente. Acho que a gente tem que ter essa humildade, né? Porque hoje na internet a gente tem especialistas em epidemiologia, especialistas em Afeganistão, que nunca estudaram nada disso, né? Mas se sentem à vontade para falar, ou até mesmo a saúde mental, ou a saúde de um presidente, sem ter qualquer conhecimento, formação para poder opinar. Então, me parece que a condução poderia ter sido melhor em alguns aspectos, mas também, por outro lado, o governo tem tentado ser o mais transparente possível, mostrando que retirou dezenas de milhares de pessoas do país. Foi uma operação super complexa e que alguns problemas, alguns efeitos colaterais eram esperados, né? É triste ver um país que tenha um governo que seja tão intolerante, que seja tão desrespeitoso com relação às mulheres.
Mas vamos também lembrar que a Arábia Saudita, que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, não é muito melhor nesse sentido, né? As mulheres não podiam dirigir na Arábia Saudita até outro dia. Então, é importante, obviamente, a gente se emocionar ao ver o sofrimento dessas pessoas no Afeganistão, as famílias dos 13 militares que morreram no atentado que teve lá, mas lembrar que tem problemas acontecendo de uma forma parecida em muitos lugares do mundo, e essa indignação não pode ser seletiva, né? Não pode ser só porque você não concorda com um partido ou um presidente. A gente tem que se a gente quer ser humano, então é legal ser humano e pensar nos outros o tempo todo, né? Sem dúvida, Patrick, é muito importante esse esclarecimento, né? Esse quadro que você traça aqui para a gente, né? Social e político, né? E eu lido já com grandes, né, empresários, grandes líderes há muitos anos, e realmente o poder traz isso. O sujeito que é presidente de uma empresa, presidente de um partido, presidente de um país, ele nunca pode ser ele mesmo, né? Porque ele sempre é o presidente do país. Então, como você trouxe bem, o Biden, num determinado momento, né, no discurso, e trouxe realmente a situação do filho que serviu ao exército, que faleceu, né, se emocionou com aquilo, ali falou o pai, né? Mas, infelizmente, o poder não permite, né, que um pai esteja acima do posto que ocupa. Então, é muito triste, realmente, né, essa situação e também essa cultura que nas suas viagens também, né, em coberturas internacionais, a gente vive, né? São situações que indignam a gente, mas que para quem está ali é natural. Eu me lembro na Copa de 98, Estados Unidos e Irã, eu fui entrar, né, um jogo bastante tenso, né? Fiz 2 jogos tensos, esse e Estados Unidos e Inglaterra e Argentina também, mas Estados Unidos e Irã me chocou muito assim vendo as mulheres, né, com as suas burcas entrando no estádio e sendo obrigadas a retirarem as burcas para serem revistadas, né? Tocadas por causa de armas, né? Enfim, isso é uma agressão absurda, né, para o povo local. Mas, né, mundialmente é assim que a coisa funciona em nível de segurança. Então, me chocou bastante, né, ver esse confronto de culturas. Olha, o papo aqui, a gente, né, já tá com o Patrick como nosso correspondente internacional aqui trazendo isso. Patrick, a gente ficaria horas aqui batendo esse papo delicioso. E para encerrar, eu queria que você trouxesse um pouco dessa situação da pandemia, né? Que como a pandemia está tentando ou está mudando efetivamente as pessoas, está mudando os Estados Unidos, e também uma informação, né? Que eu acabei acompanhando sobre um investimento, né? Que o Biden pretende fazer, porque isso aconteceu aqui no Brasil também, né? Eu biografei grandes empresários, né? Alguns deles do setor de eletroeletrônicos, como, né? O Dr. Afonso Reno da Sempre Toshiba e Sempre TCL. E há muitos anos, o próprio segmento matou o empresário nacional porque a China oferecia produtos vantajosos, né? E isso cresceu, ou seja, né, a indústria nacional faliu, se reinventou, né? E hoje toda a linha de implementos e tudo mais é importada e hoje nós estamos na mão, né? É como trazer um leãozinho, né? Bebê para casa, depois que o leão cresce, quem é que vai tirar o bicho dali, né? Ele manda na casa, né? Então, eu vi um investimento do Biden importante, um investimento talvez de trilhões aí, para fortalecer a indústria norte-americana. Isso está em avançando? Como é que anda isso? Isso é fundamental nesse momento. Na verdade, é uma das poucas coisas nas quais os 2 últimos governos aí convergem, né? Porque o Trump também falava muito nisso, a recuperação da indústria. Ainda é um início de projeto, né? Você me perguntou como está andando, porque existe essa dependência. Eu estava lendo no New York Times essa semana que existe que a pandemia provocou uma disrupção global. Não sei se usa essa palavra, né? Disruption em inglês, sim, mas acho que não. Toda a cadeia produtiva mundial foi afetada e não conseguiu, e achavam que a recuperação seria natural e automática, né, à medida que as economias fossem reabrindo, mas isso não aconteceu. Então, existe uma dificuldade para pedidos, para que não havia antes. Então, essa pode ser a oportunidade, né? No meio desse problema, você pode reconstruir a sua própria indústria. Existem outras dificuldades aqui. O Biden, obviamente, quer focar muito na classe média, na reconstrução da classe média, né? A ideia de que você podia, por exemplo, nos anos 50, nos anos 60 aqui nos Estados Unidos,
alimentar a sua família, sustentar a sua família sem ter uma faculdade, tendo um trabalho, por exemplo, numa fábrica, né? É meio que essa a referência que eles usam, né? E essa era a classe média, o que eles chamam de blue collar, que é o colarinho azul, que é a referência à roupa do funcionário da fábrica, em comparação ao white collar, que é o colarinho branco, que é o executivo, que é o que tem o curso superior. Então, eles falam blue collar families, com reconstrução da classe média, né? Essas famílias que têm uma ligação direta com a indústria. Aí você passa por sindicatos que já foram muito mais fortes aqui nos Estados Unidos, enfraquecidos nas últimas décadas. O Biden é próximo aos sindicatos. Eu sei que existe uma ideia, algo pré-concebido com relação a sindicatos no Brasil. Não acho que dê para comparar, mas é basicamente, né, a força de grupo para poder negociar a favor dos trabalhadores, porque se você deixar a negociação livre, os últimos anos mostraram que, né, os CEOs, a comparação do valor da compensação de um CEO com um empregado básico, hoje está muitas vezes maior, né, o que ganha o CEO com relação ao empregado básico do que era 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então, a ideia é que esses sindicatos fortalecidos possam brigar mais por uma compensação melhor, por um salário melhor para esses funcionários de indústria, sem que isso pese demais, porque a questão toda foi custo, né? Mesmo com o transporte todo da China para os Estados Unidos, o custo lá é tão baixo, porque as pessoas não têm essa proteção sindical, de direitos trabalhistas, né? Na China, elas são submetidas a uma condição muito pior, e acabam, e hoje também você tem essa conscientização do consumidor, né, Elias? Que é o consumidor que pode, porque normalmente você paga um premium aí, você paga um pouco a mais, né? Mas o consumidor que pode estar olhando e falando, eu não vou comprar dessa empresa porque eu não tenho informações da qual é a procedência desse trabalho que é feito para construir, para fazer esse paletó que eu estou usando. Entendeu? Será que eles estão usando o trabalho que está sendo explorado em algum lugar da Ásia? Será que esse algodão, que isso vem de uma fazenda que tem essa preocupação? Isso está espalhando pelo mundo, e essa reconstrução da indústria americana vai passar por essa preocupação também. Eu acho que tem um grande potencial, porque as pessoas estão muito envolvidas nessa ideia, sabe, de modo geral aqui nos Estados Unidos. Eu acho que as pessoas estão prontas para aceitar. Tudo bem, isso aqui é feito na China, isso aqui é feito nos Estados Unidos, eu vou priorizar o feito nos Estados Unidos. Contanto que não seja muito mais caro, obviamente, porque está todo mundo já meio apertado com o dinheiro aqui, né? Não é uma coisa, as famílias em média não têm muita sobra, mas eu acho que existe uma predisposição aí a dar um incentivo, a apoiar realmente, e as próprias comunidades abraçarem, né, a reconstrução dessa infraestrutura na parte da indústria aqui nos Estados Unidos. É um movimento que obrigatoriamente teria que começar nos Estados Unidos mesmo, né? Esse movimento é um movimento importante de fortalecimento da indústria nacional e, como você, né, tão bem trouxe, né, há realmente uma conscientização. Eu conversava, inclusive, com a querida Maggie Castro, que é diretora da Korn Ferry, uma das principais empresas, né, de contratação de talentos, né, de caça-talentos no mundo, e a gente discutia justamente isso, né, como principalmente essa nova geração já vem cancelando, já vem boicotando, né, empresas, né, ou, né, pessoas que não agem, né, dentro de uma determinada linha de conduta, né? Então, eu acho que isso, sem dúvida alguma, em alguns anos, vai se tornar, né, a rotina, né, a regra e não apenas a exceção. Sérgio Patrick, que delícia essa conversa aqui com você. Olha, biografias abertas aqui, né? Você, garotão, a gente vai ter que atualizar essa biografia toda hora aí com você. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha aqui. Elias, foi um prazer enorme. Quando a gente fez o contato, eu me lembrei da frase que agora está na internet o tempo inteiro aí da Maya Angelou, né? Que é as pessoas não vão esquecer como você as faz sentir, né? O que você faz, como elas se sentem por sua causa. E eu me lembrei de você por causa daquilo que eu falei no começo, nessa tua generosidade, nessa tua gentileza, e isso, e quem tem o prazer de acompanhar aqui no Biografias continua vendo aí toda semana. Isso é muito legal, e por isso esse papo foi tão gostoso. Acho que o meu recado é que
realmente as pessoas pensem no próximo, pensem nos outros, sabe? A gente é conectado, ninguém vive sozinho, a individualidade é importante, mas só faz sentido se você conectar depois, né? Você faz as coisas como indivíduo, mas não somos feitos para conviver em sociedade, para cuidar dos outros, né? Acho que isso é a coisa mais importante, sabe? Não tem nenhum valor se você está 100% e em volta de você todo mundo sofrendo. Então, meu recado é sempre esse, sabe? Olhar para os outros, cuidar dos outros, que no fim das contas isso é a coisa mais importante que a gente tem. Que linda mensagem, Patrick, linda mensagem e sem dúvida alguma, importante sempre ouvir, né, uma mensagem que nos faça refletir, principalmente aplicar o que a gente está refletindo. Então, obrigado por participar e, olha, o carinho por você é enorme, né, a admiração pelo seu trabalho, por você em especial. E, olha, pessoal, o Patrick, ele é voraz, jornalista que vai atrás da informação onde quer que esteja. Mas um ser humano tão dócil, tão incrível, vou contar para vocês. Nós íamos gravar um dia antes, né? E, em função do trabalho na CNN, o Patrick, né, pediu para que a gente mudasse, né, o dia, mantendo o mesmo horário e tudo mais. Mas só nesse texto que ele pediu, 4 vezes ele colocou a palavra por favor. Então, isso quer dizer o quê? Né? É uma essência, uma nobreza, né, do ser humano, né? Então, é o jornalista voraz, mas um ser humano, né, na melhor acepção da palavra. Patrick, olha, saudades de você, espero que a gente possa se rever em breve, né? Que você e a família estejam bem. Muito obrigado por essa aula aqui de jornalismo e Biografias é seu. Está sempre aberto aqui para atualizar a tua história. Obrigado, Patrick. Eu que agradeço, Elias, mais uma vez, pela generosidade, pelo espaço, pela oportunidade e pelo trabalho que você faz, né? Conhecer pessoas. Eu estava falando aqui da nossa conexão, né? Está todo mundo conectado. Conhecer pessoas é um dos maiores privilégios que a gente tem, né? E biógrafos talentosos como o Elias, apaixonados como o Elias, são fundamentais, porque a gente não tem tempo para sentar e tomar um café com todo mundo, especialmente com esses líderes, né? Com essas pessoas que têm menos tempo, que são menos acessíveis. Então, tá aqui o Elias fazendo essa ponte para a gente, que é tão importante. Obrigado, viu, meu amigo? Foi um prazer. Eu que agradeço, Patrick. Um grande abraço. Fiquem com Deus aí. Está aqui o Sérgio Patrick, correspondente internacional. Você acompanha ele na CNN Brasil, em outras emissoras, participando aqui do nosso Biografias. Obrigado por estar conosco. Inscreva-se no canal, faça tudo lá, dê o seu like, enfim. Precisamos estar com você. E até o próximo programa. Tchau, pessoal!